sabe, um queridão, um cara queridão, sabe, formato assim de chaveirinho pra colocar na nossa bolsa, quase um Labubu angelical. Vocês não têm essa impressão, não? Enfim. Hoje o Ed Sheeran é um dos maiores nomes da música pop no mundo, um fenômeno do streaming, dono de hits que marcaram época, e veja só você, tá? Mesmo ele estando naquela famigerada lista da Forbes como uma das celebridades mais bem pagas do mundo, se eu não me engano ele tá na posição 23, é muito difícil a gente ver o Ed Sheeran ostentando por aí. Pai de família, né, amores? Um cara centrado, que sabe o que quer da vida. Não sei se vocês sabem, mas o Ed Sheeran, quando ele era criança, ele sofria muito bullying na escola, super xingavam ele porque ele era ruivo, porque ele usava óculos, porque ele era gago, e isso acabou contribuindo para que ele se tornasse uma pessoa super insegura. Quando ele era mais jovem, ele dormia nas ruas, na verdade em estações de metrô. Enfim, gente, um grande de um belo rolê, tá? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar essa história completinha. Inclusive te mostrando como que o Ed Sheeran saiu desse passado tão complicado, tanto que ele mesmo disse que ele chorava praticamente todos os dias depois que ele saía da escola, e como que ele saiu dessa bolha aí e se tornou um fenômeno da música pop. E spoiler, tá? Até o final desse vídeo você vai ter vários motivos para admirar ainda mais esse cara. Eu me chamo Nath Petit e nesse canal eu converso com você histórias e curiosidades do universo da música. Se você ainda não é inscrito, te faço aqui calorosamente o meu convite para você se inscrever, deixar o like, porque isso me ajuda muito, e tá aqui o meu arrobinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade. Agora, bora pro vídeo. O Ed Sheeran nasceu em 1991 na Inglaterra, numa família que era toda envolvida com arte. Tanto que o pai do Ed Sheeran era curador de arte e a mãe dele era publicitária e também desenhava joias. Além disso, o irmão mais velho do Ed Sheeran, o Matthew, ele também seguiu o caminho da música, mais música clássica. Ou seja, estava todo mundo na mesma patota. O Ed Sheeran de fato cresceu aí num ambiente bem criativo, cercado de várias referências artísticas. Tudo bem bacana, tudo bem colorido, tudo bem legal, mas mesmo assim, a vida dele ali na infância, na juventude, não foi muito fácil. E antes de qualquer coisa, que menininho fofinho, gente. Olha essa criança, que coisa mais fofa. Vocês estão vendo que ele tinha uma manchinha vermelhinha do ladinho ali do rosto? Pois é, parece que ele teve que fazer uma cirurgia para tirar essa manchinha, mas tiveram algumas complicações durante essa cirurgia, tanto que com isso ele teve um problema na fala, acabou ficando gago, e teve um probleminha ali em relação ao olho, né, porque o olho dele começou a ficar mais caidinho. E esse conjunto todo favoreceu para que ele sofresse bastante bullying na escola. E por isso, como eu falei para vocês, ele praticamente chorava todos os dias depois que ele saía da escola. E com isso ele foi se afastando, foi se fechando para que as pessoas não notassem muito ele, né? Para que as pessoas não ficassem zoando ele. Sobre a infância dele, ele falou o seguinte: "Eu era uma criança muito, muito estranha. Eu tinha uma marca de nascença bem vermelha no rosto, que eu tirei com laser quando eu era muito jovem. Um dia esqueceram de colocar anestesia para aplicar o laser, e desde então tive uma gagueira. Eu também usei um óculos azul muito grande, e eu não tinha um tímpano de um lado da minha orelha, de modo que a gagueira era o menor dos meus problemas. Mas ainda tinha uma coisa mais difícil. A coisa mais difícil para mim era saber o que dizer, mas não ser capaz de expressar isso da maneira certa." E então aconteceu com Ed Sheeran o que aconteceu com vários artistas que a gente conhece. Ele encontrou na música o seu refúgio. Com 4 anos ele já cantava na igreja e com 11 anos de idade ele já começou a escrever suas próprias canções. E aos pouquinhos a música foi de fato sendo esse refúgio para ele, esse lugar seguro onde ele conseguia ser ele mesmo sem grandes preocupações. Um dos maiores incentivadores para o Ed Sheeran ser músico, trabalhar com isso, viver disso, foi o pai dele, né, que estava sempre apoiando ele nesse sentido, mas também o Eminem. Vocês sabiam disso? Não o Eminem pessoalmente, mas um disco do Eminem. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Ele ficou tão fascinado com a velocidade das rimas que ele começou a memorizar cada palavra. E foi assim, de uma forma super inesperada, que a gagueira dele começou a desaparecer. Numa entrevista, o Ed Sheeran chegou a comentar, né, que ele tentava acompanhar o ritmo ali do Eminem cantando as músicas. E isso fez com que a fala dele destravasse. Eu devia ter uns 9 anos, e meus pais não sabiam o conteúdo do álbum, mas quando você tem 9 anos e alguém tá falando um monte de palavrão, é claro que você quer aprender. Então eu decorei o disco todo, do começo ao fim. Anos depois, o Ed Sheeran conheceu o Eminem e ele disse que foi um dos momentos mais marcantes da vida dele. Imagina, né, gente? Teve um momento que foi muito bacana, que foi em 2022, quando o Eminem e o Ed Sheeran se apresentaram juntos, quando o Eminem convidou o Ed Sheeran para cantar Stan junto com ele, no lugar da Dido. Make
Mas a amizade deles começou um pouquinho antes, tá? Mais precisamente em 2017, quando o Eminem convidou o Ed Sheeran para participar de River. And you don't fuck with no man's girl, even I know that. My sins need holy water, feel it washing over me. Já em 2019 foi a vez do Ed Sheeran fazer aí o convite pro Eminem, né? Eles participaram juntos da música Remember the Name, junto com 50 Cent. Give me a song with Eminem and 50 Cent in the club. You know it ain't my time. Além do pai do Ed Sheeran e também do Eminem, teve um outro cara que foi bem importante para esse início de carreira do Ed Sheeran, num sentido de incentivo, né? Que é o caso do cantor Damien Rice. And so it is. I can't take my eyes off of you. Segundo o próprio Ed Sheeran, foi por conta dele que ele começou a compor as suas próprias músicas e inclusive aprender a tocar violão. Eu tinha apenas 11 ou 12 anos quando eu vi o Damien tocar, e aquela noite literalmente mudou a minha vida. O tempo que ele passou conversando comigo depois do show fez toda a diferença. Em 2004, o Ed Sheeran era um garotinho, né, que estava ali tentando compor as suas próprias músicas dentro de casa. Ali ele já conseguiu lançar a sua primeira coletânea independente chamada Spinning Man, e depois disso um EP chamado The Orange Room, com 4 faixas que ele mesmo compôs. Até que com 14 anos ele resolveu largar tudo e se mudou sozinho para Londres. E daí ele se virava na forma que conseguia. Ele dormia no sofá, na casa dos amigos, ou quando ele não tinha para onde ir, ele pedia abrigo, pedia ajuda para pessoas que ele conheceu bebendo ali na rua. Isso durou anos, tá? Entre 2008 e 2010. E para tentar alguma visibilidade, ele chegou até a fazer um teste num programa local. Ele chegou a impressionar os jurados com a voz dele, mas como não dançava nem atuava, ele acabou ficando de fora. Só que isso não parou ele, tá? Muito pelo contrário, foi mais um empurrão para ele seguir tentando. Ele mesmo disse que já dormiu em metrô, em bancos de praça e até mesmo num duto de aquecimento que tinha perto do Palácio de Buckingham. Sem falar que a higiene dele era bem complicada, ele mesmo disse que ele passava dias sem tomar banho. Aliás, foi nesse período que nasceu a música Homeless, que foi só lançada em 2011. It's not a homeless life for me. It's just I'm homeless than I'd like to be. Mas finalmente, gente, depois de tanto limão que a vida deu pra ele, ele conseguiu fazer uma limonada. E o ano foi 2010, porque foi quando ele gravou uma sessão ao vivo pro canal SBTV, do Jamal Edwards, que dava espaço para novos artistas independentes. Acontece que o vídeo dele cantando You Need Me, I Don't Need You viralizou. Hey, so I keep singing that when I first started this rapping shit off of pressure from haters became invaded with sadism just to better the hater. Sendo assim, um rapper chamado Example conheceu Ed Sheeran e convidou ele para abrir a sua turnê. A exposição foi enorme e na sequência o Ed Sheeran aproveitou ali o boom, todo aquele momento, né, aquele fervor, para lançar o seu EP Loose Change, que trazia a música de A-Team, que mais tarde seria o divisor de águas aí da carreira dele. Face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. E as redes sociais foram de fato fundamentais no começo da carreira do Ed Sheeran, porque elas ajudaram a levar o trabalho dele para as pessoas, para as gravadoras, para a mídia, enfim, para ele ser reconhecido, né? E a partir disso, ele decidiu dar um novo passo na carreira dele e tentar a sorte nos Estados Unidos. Mas antes, vale trazer aqui que o Jamal Edwards não foi só um cara que abriu as portas pro Ed Sheeran. Na verdade, ele acabou se tornando o melhor amigo dele. Os dois tinham uma relação de fato bem próxima, né? E foi o Jamal que apostou aí no talento do Ed lá no comecinho, quando quase ninguém ainda via potencial nele. Mas infelizmente em 2022 o Ed Sheeran perdeu seu amigo. O Jamal faleceu com 31 anos de idade, logo depois de um ataque cardíaco que foi causado pelo uso de drogas. E esse foi de fato um período bem complicado pro Ed Sheeran, porque o fato de ter perdido o melhor amigo fez com que ele lidasse com uma forte depressão, com crises de compulsão alimentar, sem falar que logo depois ele passou por todo um processo de plágio, né? Não sei se você se recorda, mas ele foi acusado de copiar alguns elementos de uma música do Marvin Gaye. Eu vou deixar aqui na sequência as duas músicas de comparação. So honey now, take me into your loving arms. There's nothing wrong with me. Ele chegou a dizer que se ele perdesse o caso, ele ia largar a música, mas nada disso aconteceu. Ele venceu e no final deu tudo certo. Mas voltando para 2010, quando o Ed Sheeran estava tentando a sorte nos Estados Unidos, ele foi convidado para participar de um programa, na verdade para cantar ao vivo num programa do Jamie Foxx. E o Jamie Foxx ficou simplesmente impressionado com o talento do Ed Sheeran. E ele foi um cara super bacana, foi um cara bem legal. Ele não só ofereceu o abrigo pro Ed Sheeran, como também ofereceu o estúdio dele para que o Ed pudesse gravar
suas músicas. Foi simplesmente um empurrão que faltava. Vai lá, meu filho, faz teu nome. Took him down to this show that I was doing, a live night every Monday in LA, and it was like 800 black people, all black. And there was a dude up there rapping, and he was sweating, and he was black. And then another girl, she came up and she sung, and she was black. All of a sudden, I say, ladies and gentlemen, Ed Sheeran. He pops out, with a little red hair and a ukulele. And one of my homies, who's an incredible guitarist, but he's just true to the music. It came from us. This is black. And he says, yo, Fox, come on, man. What's this, man? And it was just like a movie. I said, well, let's see what the kid has. And he went out there on that ukulele, got a standing ovation in 12 minutes. Uau! And the rest was history. E dali em diante, a carreira dele decolou de vez. Logo em seguida, ele assinou o contrato com a Atlantic Records e teve aí o lançamento do álbum Plus, que foi um sucesso imediato. E logo na sequência, tiveram os outros álbuns que foram super importantes aí na carreira do Ed Sheeran, obviamente, né? Como é o caso de X, Divide, Subtrack, enfim, entre tantos outros. Com esses álbuns, várias músicas que se tornaram grandes hits, né? Como é o caso de Photograph, Shape of You, I'm in love with your body. Perfect, Darling, you were perfect tonight. Sing. Need you, darling, come on, set the tone. Oh. Sing. Em 2018, o Ed Sheeran se casou em segredo, ele bem quietinho na dele, né, sem ninguém saber. Ele se casou com a Cherry, que era uma amiga de infância e que no fim se tornou o grande amor da sua vida. Eles começaram a namorar em 2015, ficaram noivos em 2017 e um ano depois trocaram alianças numa cerimônia super íntima, coisa de 40 convidados, na casa deles no Reino Unido, bem pertinho do Natal. O Ed só confirmou esse casamento depois, em entrevistas, porque ele sempre prefere manter a discrição, né? Que é uma coisa bem característica dele, inclusive, ele é uma pessoa bem reservada em relação à sua vida pessoal. E teve uma situação bem difícil que o Ed Sheeran passou durante o casamento dele com a Cherry, que em 2022 ela foi diagnosticada com câncer. A situação só foi exposta ao público um ano depois do diagnóstico. Ela fez exames e acabou descobrindo que tinha um tumor no braço. Ela chegou a fazer a retirada do tumor e, ao que tudo indica, o câncer não voltou. Hoje o Ed Sheeran é pai de 2 meninas, da Lyra e da Jupiter, que ele inclusive prefere deixar sempre bem distante aí dos holofotes. Sem sombra de dúvidas, o Ed Sheeran é um dos artistas mais ouvidos do planeta, sempre com turnês lotadas, além de ter várias colaborações já feitas, né, como com a própria best dele, com a própria amiga dele, a Taylor Swift. Is everything has changed. Além disso, em paralelo à música, ele também já participou de vários projetos. Lançou ketchup com a Heinz, lançou sua própria marca de molhos picantes. Rolou também um documentário sobre ele no Disney Plus, que é super bacana, aliás, pra você que tem interesse em saber mais sobre a vida do Ed Sheeran, fica aí a dica, tá? E em 2019, ele lançou a sua própria fundação musical com o intuito de ajudar artistas menores de 18 anos. E o que eu acho interessante aqui na história do Ed Sheeran é que ele não é somente um cara que deu certo. É sobre uma pessoa que decidiu seguir em frente, mesmo quando tudo parecia dar errado, quando parecia falar, cara, é hora de parar, voltar pra casa, desistir. Me conta aqui se você está admirando o Ed Sheeran. E de fato, gente, eu gosto de trazer histórias de superação de artistas que tiveram aí um passado complicado, às vezes sombrio, nebuloso, porque de alguma forma às vezes pode servir pra gente como um certo gatilho de inspiração, sabe? Pra mostrar que no fim, apesar do sucesso, da fama, do glamour, todos nós somos humanos e estamos aqui sujeitos aos perrengues da vida, não é mesmo? Claro que dependendo da situação, em níveis, né, em proporções diferentes. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Se você conhece algum artista, algum cantor, alguma cantora que passou por uma situação difícil no passado, que conseguiu superar e que você acha a história de alguma forma inspiradora, deixe nos comentários que eu vou adorar saber e que de repente pode aparecer aqui como próximo vídeo no canal. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e tá aqui o meu arrobinha se você quiser me seguir para ficarmos mais conectados, fica bem à vontade. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.